Olá, bom dia ou boa tarde a vocês, meus alunos. Então vamos agora iniciar um novo tópico. Falamos sobre oscilações e agora vamos falar sobre ondas propriamente ditas, certo? Então, essas próximas aulas serão o assunto principal será sempre relacionado às ondas. Vamos falar sobre, enfim, vários aspectos e várias aplicações também na marinha mercante. Bom, então como sempre, nossa aula hoje eu separei esses tópicos aí, né, esses assuntos para falar sobre. Vamos ter uma introdução, falar sobre ondas progressivas, vamos definir o período, frequência e comprimento da onda, sua velocidade de propagação e, por fim, vamos falar também na energia e potência que uma onda pode carregar. Tá certo? Bom, nós estamos envoltos para onde você olhe, você está envolto por algum tipo de propagação de onda. Mesmo que você não veja, ela está lá ao seu redor. Então, por exemplo, nós temos ondas mais comuns, como, se vocês olharem aqui, esse aqui é um prisma, né? É a radiação solar sofrendo uma dispersão, né? Ou uma difração e separando as suas componentes. Isso aqui são ondas eletromagnéticas. Vamos falar sobre elas. Então nós temos ondas eletromagnéticas. Nós temos a onda no mar. Essas também são muito interessantes. Vamos falar sobre também. Ondas sonoras. Vamos falar também sobre elas, né? E menos conhecida, talvez, de vocês, essa figura aqui remete às ondas de matéria. Tá certo? Ondas de matéria, mestre? Sim, ondas de matéria. A mecânica quântica mostrou que partículas elementares, partículas muito pequenas, como elétrons, um átomo, etc., podem se propagar também como ondas, né? É a famosa dualidade partícula-onda. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque foge do escopo desse curso, mas só para vocês saberem que existem, certo? Então as ondas elas podem ser mecânicas, por exemplo, ondas sísmicas, as ondas do mar, o próprio som ou a propagação de uma onda numa corda. Em geral, o que são as ondas mecânicas? Por que elas têm esse nome? Porque são ondas que precisam de um meio para que elas possam se propagar. Por exemplo, o som ele não se propaga no vácuo. Se você estiver lá no espaço, você vai falar e ninguém vai ouvir, certo? O som, então, ele não se propaga no vácuo, porque ele é uma onda mecânica. Ele precisa de um meio para se propagar. Por outro lado, até início do século XIX, se não me falha a memória, acreditava-se então que as únicas ondas que existiam que pudessem se propagar seriam as ondas mecânicas. Só que James Clerk Maxwell, um físico e matemático de meados do século XIX, final do século XVII, meados do século XVIII, meados do século XIX,
ele obteve uma resposta muito surpreendente. Ele, associado a outros pesquisadores, uma resposta muito surpreendente. Esses camaradas, eles perceberam que campos elétricos, o campo elétrico e o campo magnético, quando variavam, né, no tempo, quando eles eram variáveis, eles se propagavam como uma onda, certo? Então, a essa nova onda, eles deram o nome de ondas eletromagnéticas, porque exatamente ela vem da conjunção entre campos elétricos e magnéticos que verificou-se que eles se propagavam. E hoje em dia nós percebemos essas ondas eletromagnéticas por diversos meios. Elas são usadas em diversos aparelhos, instrumentos, etc., de telecomunicações, né? Vai desde os raios-x até a própria luz que vem do sol ou das lâmpadas, rádio, TV. Tudo isso funciona com base no princípio da propagação das ondas magnéticas, eletromagnéticas. Tá certo? Então, qual é a diferença? O que é uma onda de rádio? O que diferencia uma onda de rádio de uma onda de TV? Basicamente, é a frequência, certo? Assim como, por exemplo, o som. O que diferencia a nota Lá da nota Dó, por exemplo, nota sonora Dó, da Lá, é a frequência. Da mesma forma, o que diferencia raio-x, luz, rádio, TV, é a faixa de frequência onde eles estão. Tá certo? Mas todas essas ondas aqui são ondas eletromagnéticas. E por fim, as ondas de matéria. Como eu falei, elétron, próton, molécula. A mecânica quântica mostrou essa dualidade que existe entre eles. Diversos experimentos verificaram que um elétron ele possui propriedades tanto corpusculares como propriedades ondulatórias. Mas por que isso é tão importante? Ou por que isso não pode ser um e o outro? Na verdade, não. Em princípio, não é que não, mas em princípio a nossa intuição dizia que essas propriedades eram excludentes. Ou você é uma onda, ou você é uma matéria. Né? Depois Einstein verificou que a própria onda eletromagnética, né, por exemplo, a luz, através do efeito fotoelétrico, por exemplo, ele verificou que a luz também às vezes se comportava como uma partícula. Então aquilo que a gente achava que era uma partícula, verificou-se que se comportava ondulatoriamente, como uma onda, e aquilo que nós achávamos que era uma onda, né, como a luz, por exemplo, verificou-se que também se comportava como uma partícula. Então na natureza existe essa dualidade, onda-partícula, em vários elementos que a constituem. Certo? Bom, também a gente pode classificar as ondas em relação à sua propagação. Elas podem ser transversais. Quando que uma onda é transversal? Quando a sua vibração ela é perpendicular à sua propagação. Então, essa onda aqui, por exemplo, ela está se propagando ao longo dessa direção horizontal. Porém, a sua vibração ela está se propagando. Olha para esse ponto aqui. A vibração, se eu pegar um ponto qualquer, ele está vibrando perpendicularmente a essa propagação da onda como um todo. Tá certo? Então essa, por exemplo, é uma característica da onda de luz. Olha essa segunda figura. Campo magnético e campo elétrico se propagando. Um perpendicular ao outro, porque, enfim, essa onda está se propagando no vácuo, então tem essa propriedade do campo elétrico e magnético serem perpendiculares. Mas a direção de propagação está aqui. Ó. Então eu tenho o campo elétrico para cá, o campo magnético saindo da tela e a propagação
vindo na horizontal. Temos também as ondas longitudinais. Olha aqui. Por exemplo, um exemplo mais comum é a onda sonora. Se você olhar bem, a vibração das moléculas de ar, né, essa vibração ela se propaga na mesma direção em que a onda está se propagando. Então, a esse tipo de onda nós chamamos de ondas longitudinais, certo? Então, vamos falar agora, genericamente, sobre ondas transversais. Em especial, só um minuto. Em especial, vamos falar sobre as ondas hoje, na aula de hoje, sobre as ondas progressivas. Por que ondas progressivas? Existe também um outro tipo de onda, que é chamada onda estacionária. A gente vai ver o que produz ela. Mas, em princípio, vamos falar sobre ondas progressivas agora. Tá certo? O que seriam as ondas progressivas? São ondas que elas se propagam. Como o nome sugere, são ondas que progridem. Então, se você olhar para essa figura, essa onda ela está se deslocando da esquerda para a direita. Então, ela está se propagando através dessa direção aqui horizontal. É esse tipo de onda que se propaga, nós chamamos de ondas progressivas. Certo? Então, as ondas elas possuem determinadas características. A gente viu que então que numa oscilação a gente tinha A cosseno de ômega t mais φ, né? A gente tinha essa expressão aqui dentro do argumento do cosseno. Mas a onda ela depende de duas variáveis. Diferente de uma simples oscilação, se você pegar uma oscilação qualquer, daquelas que nós vimos nas aulas anteriores, você vai ver que essa oscilação depende do tempo só, né? Porém, uma onda não, ela depende do tempo, mas ela também vai se propagando no espaço. Significa então que além desse ômega t, ela depende de x também da posição. Então, de uma forma geral, a formulação matemática para essa função aqui, para essa função matemática, né, que está se propagando para cá, é essa aqui. Então, essa expressão matemática ela diz respeito a uma onda transversal progressiva. Tá certo? Então, vemos que ela depende de x e de t. A diferença para a oscilação pura é que a oscilação pura só depende de t. Tá certo? O que seria então o período e a frequência dessa onda? Bom, a gente viu que o período está relacionado ao tempo, correto? E qual é a definição de período? Se vocês já chegaram nas aulas passadas, vocês vão ver que a definição do período é um intervalo de tempo necessário para que uma função qualquer volte a exercer o seu mesmo valor. Então, se ela valia 2,5 e se essa função for periódica, poderia não ser. Mas se ela for periódica, depois de um dado tempo, ela sempre vai voltar a 2,5. 2,5, 2,5, 2,5. Tá certo? Então, a gente pode ver, matematicamente, significa o seguinte. O cosseno, que é o que dá essa característica de periodicidade para a vibração, para a onda, o cosseno ele sempre vai voltar a ter o mesmo valor depois que ele percorrer uma fase de 2π radianos. Tá certo?
Ou seja, depois de passado um período t, o cosseno vai ter passado por um período de 2π. É isso que essa equação quer dizer. Logo, quem vai ser o meu período? Se você abrir aqui, ó, vai ficar ômega-t mais ômega-t grande. Se isso aqui é uma equação, então esse ômegazinho vezes t vai continuar sendo igual a esse ômegazinho vezes t, mas esse ômegazinho vezes o t grande vai ter que ser igual a 2π, para que essa função aqui volte a ter a mesma posição. Volte à mesma posição. Então, t igual a 2π sobre ômega. Já havíamos falado sobre isso, né? Só estou recapitulando. Mas agora, diferente de antes, nós temos também o comprimento de onda. O comprimento de onda e o número de onda. O que significa o comprimento de onda e o número de onda? Vou dar uma pausa aqui. Eu vou explicar sobre isso. Eu vou pegar uma garrafa d'água para mim. Só um minuto. Bom, retomando aqui então. Diferentemente da oscilação que nós vimos, que só dependia do tempo, a onda também depende do espaço. E como se dá essa relação do espaço? Qual é o análogo do período, né, do que nós definimos como período, para a questão da propagação espacial? É o comprimento de onda e, de forma complementar, o número de onda. Então, os dois estão relacionados entre si. Dessa forma aqui, ó. Nós definimos, então, o comprimento de onda por essa letra grega lambda. Essa letra grega lambda está relacionado com o número de onda através dessa equação aqui. Assim como o período é 2π sobre ômega, se vocês olharem os slides anteriores, o comprimento de onda é 2π sobre k, onde k é um número de onda. É o termo que aparece aqui, multiplicando a parte x, né? Olha para a onda de novo, ó. Kx menos ômega-t. Tá certo? Bom, então da mesma forma, o que seria o comprimento de onda? Seria o espaço, em vez de agora ser o tempo, é o espaço necessário para que a onda volte a ter, para que a posição volte ao mesmo valor. Então, novamente, tem que passar 2π para que isso ocorra. Então, k vezes lambda vai ser igual a 2π. Logo, lambda é igual a 2π sobre k. Certo? Ou, alternativamente, o número de onda é 2π sobre lambda. Então, uma vez que você saiba ou k ou lambda, você inverte para saber o outro fator. Tá certo? E a velocidade? Nota que uma onda progressiva, vocês concordam comigo que se você olhar para esse máximo, ele está se propagando. Bem lento aqui, mas está se propagando. Correto? Com uma velocidade v. Tá certo? Quem me diz quanto vale essa velocidade? Né? Então, a velocidade ela pode ser obtida da seguinte forma. Se você pegar essa fase aqui, essa fase ela é constante numa onda. Essa fase dentro do cosseno ela é constante. Como assim constante? Da seguinte forma. Nota aqui. Kx menos ômega-t. Isso aqui é uma constante de fase, já era constante. Mas esse troço varia, correto? Ó, tá vendo que x está aumentando. Então, k vezes x está crescendo. K vezes 1, K vezes 2, K vezes 3. Mas, ao mesmo tempo, o tempo está passando. Então, eu tenho menos
ômega. Aí, ômega vezes 1, ômega vezes 2. Qual é a grande questão da onda? É que isso aqui é constante. Correto? Essa relação matemática aqui dentro da fase do cosseno é constante. Então, se a gente derivar essa constante em relação ao tempo, ó, essa fase aqui é constante. Então, se eu derivar, isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero. O k é uma constante, então vai ficar k dx dt menos, se eu derivar t em relação ao tempo, fica 1. Então vai ficar k dx dt menos ômega igual a zero. Ou seja, k dx dt igual a ômega. Certo? Então, quem é dx dt? É precisamente a velocidade com que a minha onda está se propagando. Então, v é igual a dx dt, que vai ser igual a ômega sobre k. Em outras palavras, se a gente lembrar que ômega é 2π vezes a frequência, e k, como falamos no slide anterior, é 2π sobre lambda, a gente tem essa relação aqui, v igual a lambda f, que vocês já devem ter conhecido do ensino médio, né? Visto, pelo menos. Isso aqui está vazando. Bom, agora, note o seguinte. Ok, essa é a velocidade com que a onda se propaga. Ok. Mas é só isso que determina a velocidade da minha onda? A velocidade de propagação da minha onda? Por exemplo, vocês sabem que o som, por exemplo, ele se propaga com uma velocidade no ar. Mas ele se propaga com outra velocidade numa matéria, né, num sólido, e outra velocidade especialmente na água. Certo? Nós vamos daqui a algumas aulas, talvez na próxima aula, falar sobre sonares. Então, pegou lambda, pegou f, já eles determinam a velocidade? Não. Quem determina a velocidade da onda, ela está relacionada a lambda e a f. Mas quem determina a sua velocidade são propriedades inerentes ao meio, ao material por onde essa onda se propaga. Tá certo? Então, por exemplo, se nós pegarmos a onda numa corda, se propagando numa corda, quem vai determinar a sua velocidade, vocês já devem ter visto, né? É a tensão sobre a densidade linear. Certo? Ou seja, a tensão na corda, aqui eu peguei o exemplo de uma corda numa simulação. Tensão numa corda e também as propriedades inerciais dessa corda, né? Qual a propriedade inercial de uma corda? É a densidade linear dela. Então, esses parâmetros, essas características vão determinar a velocidade de propagação da onda. Certo? Aqui eu mostro, então, como isso se dá. Né? Basicamente, é você utilizar a segunda lei de Newton. Quando você utiliza a segunda lei de Newton, você vê essa relação aqui, você chega a essa relação. Vocês podem com calma olhar direitinho tudo que está sendo feito. Por exemplo, ΔM. Se eu pegar um elemento da corda, aqui em azul está um pedacinho dessa corda aqui, ó, esse pedacinho aqui da corda. Então, se pegar esse elemento, um infinitésimo de massa, um elemento de massa dessa corda vai ser sua densidade linear, porque a corda é aproximadamente um objeto linear, né? Poderia ser volumétrico, mas a corda é aproximadamente linear, vezes esse comprimento aqui.
Então, μdl aqui. A aceleração, nesse ponto, vocês olham que a corda está sendo submetida a duas forças. A resultante dessas duas forças, exatamente nesse ponto aqui, é uma resultante centrípeta. Portanto, por esse centro aqui de curvatura, né? Então a gente viu que a resultante centrípeta nada mais é do que V² sobre R. Isso é uma forma muito simplória de descrever o processo. Até porque eu não quero entediá-los com muita conta. E, obviamente, essas duas tensões aqui atuando na corda, né? Essas duas tensões aqui, se você pegar a componente delas ao longo, apontando para o centro, na componente centrípeta, você vai decompô-la aqui, em termos dessa angulação, vai ficar duas vezes a tensão vezes o seno de θ. Mas o que isso mostra para a gente? Então, que 2 vezes o seno de θ, a gente pode aproximar, sugiro que vocês façam a conta, dessa forma, ΔL sobre R. Né? Isso aqui é um arco, e isso aqui é um comprimento. Então, qual o tamanho desse arco aqui? É 2θ. Então, a gente sabe que ΔL vai ser 2θ vezes R. Mas, como o θ é muito pequeno, 2θ, na verdade, pode ser igual a 2 seno de θ, por aquele mesmo argumento que nós conversamos em oscilações. Né? Seno de θ é aproximadamente θ para θ muito pequeno. Então, 2 seno de θ é aproximadamente 2θ, que é aproximadamente ΔL sobre R. Então, a partir dessa relação aqui, nós temos, corto ΔL aqui, e estou mostrando de uma forma relativamente grosseira, mas ainda assim é correta. Corto aqui, corto R aqui, então a gente tem V², T e μ, passo μ para lá. Então, daí surge a velocidade de propagação numa corda. Depende da tensão. A tensão numa corda é uma propriedade elástica que a corda tem. Nós vamos expandir nas próximas aulas esse raciocínio para outros meios, como por exemplo os meios de propagação do som. A gente vai ver que também que esses meios têm umas determinadas propriedades elásticas. Vamos falar sobre eles. E propriedade inercial, né? Aqui nesse caso é a densidade linear da corda, tá certo? Então a velocidade depende sempre dessas características do meio. Ok? Bom, agora temos também a onda. Ela se propaga. E ela se propaga não à toa. A onda não é uma coisa à toa. Por que ela é tão importante? Ela é importante porque ela carrega, além de tudo, ela carrega energia e potência também. Mestre, carrega energia e potência? Sim. Se você pensar bem, quem aqui, muitos alunos aqui que vão assistir essa videoaula gostam de pegar uma praia. Se você está na praia, ficar muito tempo sem um protetor solar, você vai se queimar, certo? De onde surge essa queimadura? Por exemplo, você concorda comigo que alguém poderia pegar um ferro, ligar na tomada um ferro, esquentar o ferro e botar sobre a sua pele durante alguns segundos? Isso ia te provocar uma queimadura, certo? Agora, isso você está vendo, porque é um contato físico entre o ferro de passar e a sua pele. Agora, o mesmo efeito é produzido à distância, pelo Sol. A radiação solar, se você não tiver proteção suficiente e ficar um tempo suficiente, ela vai queimar sua pele da mesma forma. Qual a diferença entre os dois? É que no caso do Sol, essa radiação, essa energia, essa potência, ela foi entregue por meio de uma onda, tá certo?
Então isso demonstra para nós que a onda ela carrega energia, tá certo? Ela carrega potência. Dito isso, então vamos ver de uma forma bem simplória como então que a energia e a potência elas são transmitidas por uma onda mecânica, né? Em particular, vamos falar então sobre uma corda, uma onda se propagando numa corda, que é o caso que nós estamos utilizando aqui, certo? Então, se a gente retomar, a gente tem essa equação, né? Y de x de t igual a cosseno de ômega de kx menos ômega t. E aqui eu deixei aquela fase adicional como zero por questões de simplicidade. Ela é uma constante arbitrária que pode sempre ser escolhida como zero. Como que eu escolho aquela constante como zero? É só eu saber exatamente a hora de ligar o meu cronômetro para começar a marcar esse t aqui, esse tempo. Pensem sobre isso. Bom, voltando ao assunto. Se eu definir u como a derivada desse y aqui, y está para cá, com relação ao tempo, então significa que a derivada, se eu derivar isso em relação ao tempo, eu vou ter a derivada de cosseno é menos seno, e vou derivar o que está dentro aqui, pela regra da cadeia, certo? Vai sair, isso aqui vai a zero, porque eu estou derivando em relação ao tempo, e vai sair esse t para cá, esse ômega para fora. Tá certo? Bom, isso então, o que esse U me diz? Ele me diz, se você pegar esse pedaço vermelho aqui da corda, se você olhar, esse pedaço está fazendo isso, está subindo e descendo, subindo e descendo. Então essa porção da corda que está subindo e descendo, olha para cá de novo. Então imagina aqui, ó. Eu peguei esse pedaço aqui da corda, ó. Ele está subindo e descendo. Então esse U me diz com que velocidade essa porçãozinha da corda aqui está subindo e descendo. Tá certo? Tá vendo? É o dy, y está para cá, x está para cá. Então dy, U é diferente de v, porque v diz qual é a velocidade de propagação da onda. O U, por outro lado, me diz o quanto uma determinada porção da onda para um dado x fixo, né, vamos tomar x igual a zero aqui, para um x fixo, um determinado pedaço da onda está com que velocidade ele está oscilando. Então esse é o meu U, que está aqui, certo? Então, se essa corda, se eu olhar para um pedacinho dela, esse pedacinho vai ter uma massa. Então essa massa, esse pedacinho de massa que está se movendo, também, como toda massa que se move, tem uma energia cinética. Então pode ser escrito assim, ó, meio de dm, porque eu estou pegando só um pedacinho da corda, u, que é essa velocidade aqui transversal da oscilação, tá certo? U ao quadrado. Então esse é o nosso meio de mv ao quadrado, escrito em termos dessas características aqui que eu acabei de falar. Então, sendo dm, agora escrevendo em termos, né, da densidade linear, dm igual a isso, U é igual, mostrei que é igual a isso aqui. Então, a energia cinética, como é dm, meio de dm U ao quadrado, ela fica assim, ó, meio de dm, que é μdl, U ao quadrado, que é A ao quadrado, ômega ao quadrado, seno ao quadrado disso. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa, por enquanto, essa porçãozinha da corda possui essa energia cinética. E possui também energia potencial, né? Como eu disse, a propagação numa onda, ela depende essencialmente de propriedades elásticas e inerciais também. Mas, ora, o que é uma propriedade elástica? Né? Não à toa a gente pega aquele exemplo
do sistema massa-mola. Ele é um exemplo simples, mas que qualquer coisa da vida real, em determinada aproximação, pode ser reproduzido por ele, por aquele sistema, pode ser modelado por aquele sistema. Então, aquele sistema, nós tínhamos o K da mola, certo? Quem é o K, o equivalente ao K numa corda? Se a gente lembrar bem, ômega ao quadrado é igual a K sobre M, né? Então, K é igual a M vezes ômega ao quadrado. Quando eu pego uma porçãozinha, uma pequena porção aqui, um elemento, né? Vai ficar ômega ao quadrado vezes dm. Esse vai ser o meu elemento de constante elástica, vamos colocar assim. E o nosso y de t, x e t, dessa forma. De maneira que a energia potencial fica meio de kx ao quadrado. Vocês se lembram? Meio de kx ao quadrado é a energia potencial elástica. Em termos dessas grandezas que nós definimos aqui, fica meio de k, como eu estou olhando só para a parte transversal da onda, da corda, então ao invés de ser x, na verdade ela é y. Então como é que ela fica? Meio de ômega ao quadrado dm, mas quem é dm é mi dl, certo? Então a ao quadrado, ômega ao quadrado, cosseno ao quadrado. De onde vem esse ômega aqui? Vem daqui. E agora? Então, isso nós vimos é energia cinética e energia potencial. Agora, para mim, interessa também a energia transportada por unidade de tempo. Por quê? Porque a onda está se propagando. Então, para saber essa energia transportada por unidade de tempo, a energia mecânica transportada por unidade de tempo é simplesmente derivar a energia mecânica em relação ao tempo. A energia mecânica ela é energia potencial, que eu chamei de U, e energia cinética, que eu chamei de K. Quando eu derivo isso em relação ao tempo, eu obtenho essas expressões aqui. Então, quem vai ser a minha potência? Ela vai ser a energia mecânica, que é K mais U, por unidade de tempo, tá certo? Sinal de física 1, tudo é importante. O que é a potência? A energia, se lembra? É o trabalho por unidade de tempo. O trabalho está relacionado com a energia. Então, basicamente isso que eu estou falando. Então, a gente define a potência numa onda dessa forma. É a energia mecânica, variação da energia mecânica por unidade de tempo. Se eu fizer isso, então, para obter a potência, eu tenho que somar essas duas derivadas aqui. Aqui é um passo matemático simples. Daqui para cá, não que seja simples tudo que eu estou explicando. Óbvio que vocês vão ter várias dúvidas. Mas especificamente, esse passo matemático aqui é simples. Somar isso com isso, esse termo é igual para os dois e vai ficar um cosseno ao quadrado mais um seno ao quadrado que dá 1. Uma identidade trigonométrica. Então, você nota que a potência vai ficar com esse valor. O que é interessante aqui? Notar. Interessante notar, então, que a potência que a corda transmite, ela depende da propriedade inercial da corda, né? Densidade linear, da velocidade de propagação, né? Ou seja, quanto mais rápido a onda se propaga, maior a potência que ela entrega. Tá certo? Depende de ômega ao quadrado. Que é ômega ao quadrado? É a frequência angular, que poderia ter sido escrita em termos da frequência também normal da onda. Certo? E da amplitude. Óbvio, deveria depender também da amplitude de oscilação da onda. Essa amplitude, nós vamos ver que ela está relacionada à intensidade. Né? A amplitude ao quadrado está relacionada à intensidade. Então, se você aumenta a intensidade da onda, a potência dela também aumenta. Se você diminui a intensidade, ou seja, a amplitude,
mas também depende desses outros parâmetros. Em especial, eu gostaria de ressaltar esse aqui. Depende da frequência. Não à toa, vocês têm protetor solar de ultravioleta. Vocês não têm, por exemplo, protetor solar de infravermelho, né? Por quê? Esse tema aqui diz que o seguinte, que a potência de uma onda, ela depende da frequência. O infravermelho está aqui, o ultravioleta está aqui. E aqui nós temos todas as cores, né? Vermelho, azul, verde, amarelo, laranja. Opa! Enfim, naquela ordem que vocês já devem saber, que eu não estou lembrado agora de cabeça. Mas ela sai do infravermelho e vai até o ultravioleta. Então, quanto maior a frequência da onda do Sol, maior a potência que ela entrega. Por isso que existem protetores solares nesse regime aqui do ultravioleta. Tá certo? Que ela queima com uma potência maior do que, por exemplo, o infravermelho. E se vocês fizerem uma média disso aqui, né? A potência ela depende do tempo, né? Se vocês fizerem uma média, vocês vão ver que a média é 2 vezes. Não vou entrar em muitos detalhes em relação a essa conta, para não cansar mais vocês, mas se vocês olharem, fizerem uma média no tempo do seno ao quadrado, essa média vale meio. De tal forma que a potência média, então, ela vale exatamente a potência instantânea. Certo? Bom, então é isso. Então isso aqui falei sobre o transporte, né, de energia e potência de uma onda. Então, eu deixo esses exercícios aqui para vocês, tá bom? Deixei 3 exercícios. Então eu peço que amanhã, no caso, sexta-feira, dia 8, após assistirem essa aula, que vocês permaneçam e tentem resolver esses exercícios. Esse slide está disponível no Moodle e essa videoaula também, tá certo? Então, bom trabalho a vocês e até a próxima.